Tarde, meus amigos. É um prazer enorme ter contato com vocês. Vai depender de quem está vendo esse vídeo, se vai ver amanhã, um bom dia, enfim. O motivo da composição do vídeo é para esclarecer esse assunto palpitante, controvertido, de um pouco entendimento, porque isso passa pelo nosso entendimento de outras expressões religiosas que tivemos ao longo da nossa vida, no nosso caminhar humano. E a gente importa certas crenças, certas concepções que o Espiritismo não vem nos convidar ao reconvite, ou seja, fazer uma mudança de percepção em torno do mundo espiritual. E aí vem a questão, nós transferimos, porque viemos de religião católica, religião evangélica, de outros segmentos quaisquer, nós achamos que o céu está na geografia do espaço. Achamos que o inferno está na geografia da Terra, não é isso? E o Espírito vem mostrar que esse céu é um céu desmaterializado e o inferno também é, porque são estados da alma. E aí nós vamos entender a frase de Jesus que vai dizer assim: A casa do meu pai tem várias moradas, ou seja, vai estar em ressonância à intimidade do indivíduo. Então, as teses teológicas que o céu e o inferno são estados geográficos, para o espiritismo não vai existir. Após o decesso da morte física, a nossa transferência para o reino do céu para algumas expressões religiosas, ou para os espíritas, o mundo espiritual, o mundo invisível, serão sempre reflexo da nossa mente, da nossa emoção. Quando Jesus se referiu à casa do meu pai, ou seja, a casa emocional que eu gravito ao percorrer, ao transcurso da minha vida, até o fim da minha vida, eu estou situado em alguma casa de sintonia. Então, as questões contravertidas de umbral, em verdade, são aspectos da alma do ser humano. Porque a gente pega uma situação isolada de André Luiz, Espírito, que mostra na película maravilhosa do filme Nosso Lar, ele narra ali a experiência, mas o Espírito com bisturi da razão, da sabedoria, começa a investigar os tipos de comunicação de vários tipos de espírito. Para o Espiritismo, para que a gente possa ser categórico e dizer de forma absoluta, sem relativizar qualquer interpelação de que todo espírita vai para o umbral, nós necessitaremos compreender o controle universal dos espíritos. É de lá que vai nascer um dos princípios básicos, um dos princípios fundamentais sobre a análise de comunicação e o estado de alma de cada espírito. Nesse controle universal é assim: médios diferentes, em diferentes lugares, vão trazer informação, ponto comum. Isso é controle. Mas André Luiz é uma experiência particularizada, é uma experiência isolada que ele teve. No livro Céu e Inferno, que vale a pena a gente dar uma estudada, há várias comunicações que a gente precisa dar uma lida, dar uma observada e entender. Por exemplo, há uma comunicação de uma rainha, né? Porque a gente acha que o rico nunca vai para o reino do céu. Não é esse reino geográfico. Sempre será um reino interno dentro das nossas almas. E Kardec vai fazendo perguntas, ela vai se comunicando e percebe-se pela natureza do espírito em si que é um espírito atrasado. Como é diferente, se a gente fizer um contraponto, de São Luís, o Rei Sol, o Rei Luminoso,
que a França teve. É isso que a gente vai começar a enxergar, perceber, para fundamentar as nossas críticas. Se a crítica começa a pensar, absolutizar sempre que todos nós iremos para um umbral, ela perde força e fundamentação para o espiritismo, porque o espiritismo ela é uma ciência e como uma ciência ela tem um princípio lógico. Logicar significa eu tenho que comparar uma quantidade maior para que eu possa realmente ter uma segurança e fechar uma concepção, uma tese e dizer, realmente, após a desencarnação, todo mundo vai para o umbral. E isso a gente vai observando que no céu inferno e nas obras complementares, não é bem assim, as realidades não são iguais. São realidades totalmente diferenciadas. O despertar de André Luiz. Quem era André Luiz? Nós precisamos fazer uma amnésia sobre a personalidade, a forma que André Luiz vivia, para que a gente possa dizer assim, com um brocado antigo e popular, tal vida, tal morte. André Luiz era um homem que se dava o luxo de ter licenças morais. Bebia, fumava, era regado a um bom vinho, era regado a uns prostíbulos. Não é um espírito superior. É um espírito da escala espírita, um espírito imperfeito. Ou seja, a predominância da matéria. O caracteriza a sua personalidade. Ele atendia de mau gosto os pobres que a sua secretária gentilmente solicitava para que ele pudesse dar um ato de caridade, um ato de doação, que fez a diferença quando, no próprio filme está lá, quando ele parte para a esfera espiritual. Então, umbral não é uma construção geográfica. Umbral, na verdade, é uma construção interna. André Luiz já vivia assim. Era tal, a vida dele era assim. No mundo espiritual, porque não estamos mais com o corpo físico. Isso aqui reduz as nossas vibrações. Vamos entrar em contato com a nossa própria realidade íntima. E aí vamos perceber a sombra e a luz que carregamos. O umbral, na verdade, pegando o filme, quando ele solicita ao ministro Clarencio para retornar ao seu lar, para que ele possa visitar os seus familiares. Porque se ele é um espírito imperfeito, há uma predominância da matéria, ele pediu para ir. As paixões do mundo ainda lhe caracterizam o raciocínio. Ele foi lá e ele percebeu que sua esposa não ia ficar, já tinha substituído a sua vaga de marido por outra pessoa. Ele ficou encolerizado. Se a gente pensa, ali ele estava em estado umbralino, porque era um estado de alma. Ele estava desarmonizado com as leis de Deus. Porque a lei de Deus é a lei de amor, é a lei de tolerância, é a lei de perdão. É uma lei que trata os outros como nós estamos sendo tratados. E André Luiz ficou com muito ódio. Naquele momento, a sombra do homem velho começa ali. Ele cria aquele estado de perturbação. E aí ele vai lembrar quando ele está acamado, enfermo, conversando com Elísias, que foi que recebeu, aquele estado, aquele lugar horroroso, um péssimo. E Elísias vai dizer, umbral, meu irmão, em verdade, é um estado mental. Toda vez que você tem culpa, raiva, ressentimento, você briga com sua esposa, você persegue alguém, você vai estar em estado umbralino, ou seja, porque essa é uma descrição que André Luiz cunhou, um neologismo. Foi ele que teve esta visão do seu estado de desencarnação, ou seja, todos nós vamos passar por um estado de perturbação. E esse estado vamos passar dormindo algumas vezes.
Se formos espíritos mais lúcidos, Dr. Bezerra de Menezes, quando despertou foi totalmente diferente do despertar de André Luiz. Porque é um homem que tinha o evangelho por dentro. Era um ser que foi um evangelho de feitos. Quando despertou, porque ele ficou dormindo, tá vendo? A regra geral para o espiritismo é que a gente está em estado de dormência, que a gente passe por um estado de perturbação momentânea, porque estamos numa vida física e fomos para uma vida espiritual. E não tem, aí vamos nos adaptar de forma gradativa, quando somos espíritos mais bons da escala espírita, nós nos adaptamos facilmente a essa realidade. E Dr. Bezerra foi despertado por Celina, a mensageira de Maria. Quando ele chega na sacada, vê um monte de espíritos gratos pelo bem que ele realizou na vida daquelas pessoas. O Espírito não prega a doutrina da salvação por obras. Ela simplesmente é o que você, toda atividade que eu faço de palestra, toda atividade de ação social é para dizer, olha, diminui teu orgulho, trabalha e não se queixa da tua vida não, porque tua vida é tão boa, apesar de desafios, filhos, problemas, desemprego que você possa estar passando, isso fazem parte das provas que você está passando, mas perceba que aqui é apenas um breve momento. Você não vai ser assim, eternamente assim. É apenas. Jesus sabia que a cruz era apenas a subida do Gólgota, mas ele sabia que era apenas um breve momento. Então o Espiritismo vai estudar todos esses movimentos, de entender que ninguém está fardado às penas eternas. Todos nós seremos amparados após a nossa desencarnação, está lá no livro dos Espíritos, pelo nosso anjo de guarda. Ele é a primeira pessoa que iremos perceber. Os nossos familiares. Não é como se diz aí, na composição que o vídeo fez, sobre que todo espírita vai para um umbral. Ou seja, que nós vamos ser recebidos por espíritos obsessores. E um mentor se vai fazer de obsessor para dar uma lição no seu tutelado, na pessoa que é espírito imperfeito. Por quê? Isso é uma falta de compreensão sobre o mundo espiritual e sobre os espíritos, porque não é bem assim. Quer dizer, um espírito bom não vai baixar seu perispírito, modificar sua estrutura perispiritual para ficar igual a um obsessor, para dar uma lição em alguém. Isso não há sentido, não há lógica. O espiritismo é uma doutrina racional. A fé tem que se submeter face a face, ou seja, as comunicações têm que passar pelo crivo da razão. E essa comunicação ela foi inspirada por outro vídeo, que é um vídeo que fala, por exemplo, de que um doutrinador, que o mentor se fez de obsessor para dar uma lição nele. Então, a raiz comum veio daí. Mas um benfeitor não vai baixar o perispírito, mudar a sua estrutura perispiritual para dar lição, porque o espírito não acredita no princípio da retrogradação da alma, ou seja, dos anjos caídos. Isso são doutrinas espiritualistas. O Pedro Baldi defende isso, mas isso não tem compromisso porque afere a concordância universal dos espíritos. É lá que nós vamos perceber a multiplicidade de espíritos, porque Kardec faz uma pergunta aqui na Sociedade Parisiense, em Leão, e no mundo inteiro ele captava as mensagens para conferir se tinha base comum. E não é aqui, no caso, que não há, na crítica feita que o espírita, ele vai para um umbral porque ele é orgulhoso de que não tem deficiência. Se você está na escala espírita, você tem deficiência, porque ao estar reencarnado, pressupõe que há necessidade sua de crescer, de expiar, de aprender. Então, ninguém vai recair. Eu estou lá no umbral, eu vou voltar para o umbral. Umbral não existe. Umbral é um estado de alma. Quando eu perdoo alguém, eu estou no estado de luz. Quando eu me vingo, eu estou no estado de umbral.
Então é nessa percepção que no espírito, o Deus não é aquele Deus dos exércitos, não, o Deus de Moisés, que está indisposto com alguém, com raiva de alguém, e vai castigar. Não, a nós mesmos, pelas imperfeições que nos caracteriza, nós é que criamos os estados de perturbação. Não precisa. O reino do céu e o inferno está dentro da gente. Conta-se que uma lenda de um samurai que ele nunca perdeu uma guerra. E ele foi perguntar para um sábio assim: o que é o céu e o inferno? O sábio, sabendo que era um homem de espírito imperfeito, e ele era um sábio, deu uma seguinte lição para ele: eu, um sábio, vou explicar para você, um samurai ignorante. Ele puxou a espada e quis matar o sábio. Ele disse: opa, isso é o inferno. E quando ele recolheu isso aí, é o céu. Então nós vivemos nesse estado assim. Ora como um samurai, ora como um sábio. O sábio interior que temos, a hora da gente não provocar quem quer que seja, tratar os outros com paciência e entender que a doutrina tem muito para nos ensinar. E a gente precisa entender que a gente nunca pode particularizar qualquer comunicação como regra geral. É particular de um grupo. Kardec já dizia isso no controle na concordância universal. Então a gente tem que ter essas olhadas para a gente começar a perceber que nenhum espírito bem feito por que é, a gente tem que começar a logicar. Por que é que, por exemplo, Emmanuel não ficou de obsessor para Chico Xavier? Nunca precisou. Ele sempre deu lições. Né? Aí ele diz que a dor do Silva não é maior do que a dor do Xavier, sendo ele mesmo. Ah, mas eu não percebo o meu anjo da guarda, o meu guia espiritual. Sim, mas você tem via intuitiva. Onde é que está a lei de Deus? Na tua consciência. Faz uma coisa de errado agora, que a tua consciência está errando. Você está errando. Você está errando. A gente pode até querer calar, mas a gente está. Isso aí é a influência dos bons espíritos sobre nós. Isso é a nossa consciência que está lá, fala 24 horas, pode enganar todo mundo, mas a consciência a gente não engana. Quando a gente quer enganar, a gente está no inferno, ou seja, num estado umbralino. Esse estado, a gente. E outra coisa, no espírito não acredita que a gente está fardado a sempre ir para aquele lugar, porque esse lugar é uma questão de alma. Ele é o convite sempre da mudança. E esse convite é transforme-se dia a dia, seja tolerante com as pessoas, faça o bem ao outro sem esperar nada. Não, não, não condicione o teu, a tua a forma de viver aos outros. Respeite as pessoas, porque aí você está no estado de paz. Aí você não vai agir como um samurai pelo impulso dos acontecimentos. E o Espiritismo é tão maravilhoso que ele estuda essas comunicações. Ele estuda esses estados de alma. Vamos dar alguns exemplos que os amigos podem debruçar. Um suicida, a gente sempre, pelas nossas crendices, que o suicida não tem remissão, que vai ficar sofrendo umbral apenas porque ele está numa questão de sintonia íntima. Ele vai se encontrar com almas que estão na mesma campo vibratório, na mesma faixa de vibração. E os benfeitores do mundo maior vão sempre ajudar, porque disse Jesus: não há nenhuma ovelha que saia do meu aprisco do vinho que o bom pastor não vai buscar. Quer dizer, Deus e Jesus não nos abandonam. Quando Jesus desencarnou, passou para o mundo espiritual, a primeira pessoa que ele foi buscar foi Judas, lá porque para Jesus nós somos os filhos pródigos de Deus. Quando ele contou aquela palavra maravilhosa, ele quer dizer o quê? Que sempre nos recebe de braços abertos. E quando o André Luiz, na fala de Jesus, faz aquela prece, muda porque ele era um materialista, não só pensava em si mesmo, ele sintonizou com o amparo, ele saiu daquele estado de perturbação. É por isso que a doutrina é muito esclarecedora. E voltando aqui à questão do desencarne, do suicídio, do suicídio, aliás, de volta conta uma história muito interessante.
A pessoa estava um garoto que tinha uma vocação de ser padre e era imaturo psicologicamente. Ele resolveu dar cabo da vida porque os pais não aceitavam a vocação natural que ele tinha para ministrar o sacerdócio. E ele deu um tiro na cabeça e ficou muito revoltado. E a mãe, que era materialista, foi procurar nosso irmão Divaldo Pereira Franco e dizendo para Divaldo que não acreditava naquilo, que era psicanalista e não acreditava naquilo, que não podia ser, mas, diante das evidências, Divaldo começou a captar o pensamento do filho dela, que estava revoltado, e relatou toda a história e contou para a mãe, porque para a mediunidade no espiritismo, o desconhecimento da informação é que dá segurança da identidade dos espíritos. Obrigado por as pessoas que estão aqui me assistindo nesse momento, como Marcelo e outros amigos aqui. Então, o intuito desse vídeo é que a gente possa começar a colocar uma barreira, separar muitos fake news que tem na internet sobre a doutrina espírita, sobre pessoas que não conhecem, querem falar de um assunto que não tem menor fundamentação. A fundamentação é você analisar de forma global qualquer comunicação, não de forma particularizada. Eu não posso dizer que, por exemplo, um espírito diz que a pessoa deve tomar banho de folha. Não tem a ver com espiritismo, isso é um espírito. Para Kardec teria que ser 1000. Para dizer, é verdade, todo mundo agora vai fazer a mesma coisa. Não é assim no espiritismo. O espiritismo você vai submeter a razão qualquer coisa. Coisa que for muito estapafúrdia, sem menor, sabe, base racional, a gente vai recusar. Eu sei que existem coisas aí. Aí a gente acha que, por exemplo, quando a gente vai desencarnar, a gente vai para o nosso lar. Sinto muito lhe dar essa notícia, você não vai. O nosso lar está situado no Rio de Janeiro. É uma colônia do Rio de Janeiro. Vamos entender o mundo espiritual como macro-regiões, onde cada colônia tem um nome, tem um posto de socorro. Aqui no Ceará, você tem a São Sebastião, que é uma colônia católica. A Alvorada Nova, que é uma colônia espírita. Você tem Caminhos da Redenção, que é lá na Bahia. Você tem Vinha de Luz. Você tem Pão Nosso, que homenageou. São colônias espirituais conforme a nossa afinidade. A gente vai sintonizar compromissos que temos dentro de nós. Então, a doutrina ela traz esclarecimento. A gente tem que entender para a gente poder até a gente fazer uma análise mais judiciosa, fazer o contraditório de algumas informações. Por isso que a gente está querendo chamar a atenção aos amigos que o espiritismo ele tem como conversar com as demais ciências, mas ele tem um foco, é o espírito. Eu não esqueci da história do Divaldo. Voltando aqui à história do Divaldo, então, tempos depois, com poucas 2, 3 semanas, a gente acha que o espírito, quando é suicida, vai demorar muito tempo para escrever. Ele escreveu por imediato sobre uma assistência da Joana de Ângeles para confortar a mãe, mas as coisas que foram negativas não foram passadas. Foram passadas algo que pudesse dar um conforto para aquela mãe. Isso é a verdade no espiritismo. O médium ele é responsável por toda qualquer comunicação que venha. Então a gente precisa entender que fake news não vale. Não esclarece, a gente bota vou contra. Então não é assim. Eu não vou ser recebido quando eu desencarnar, por exemplo, que tem um livro que fala por aí. Por exemplo, Preto Velho, sinto muito, eu não sou da Aruanda, eu não sou um bandista, nenhuma crítica. Mas a gente tem que entender que eu vou encontrar no mundo espiritual a realidade de crenças, valores que eu sou. Se eu sou um católico, se um espírito meu benfeitor aparece, que vamos dizer que o nome dele seja Frederic, que eu chamo assim, ele vai se apresentar como uma pessoa, com uma roupa, enfim, luminosa. Para ser meu guia, tem que ser mais adiantado do que eu. Mas se eu sou católico, ele vai se apresentar com uma asazinha, uma auréola, para fácil identificação minha, para dizer que ele é o que ele é. Mas se eu sou um muçulmano e desencarno, eu vou encontrar
a minha no mundo espiritual uma coluna de muçulmanos. Eu vou contar todo o processo que o islamismo ensina. Sinagogas no além. Agora, como se fosse mais adiantado, desmaterializado, então a minha percepção é totalmente diferente. Então, Deus nunca ia criar um umbral para ninguém, porque seria um contrassenso. Por que ele mandou Jesus Cristo? A gente precisa botar a cabeça para pensar um pouquinho. Porque seria ilógico um ser amoroso, pai, colocar um lugar de sofrimento para quê? A gente é que se castiga. A gente que não existe para castigo no espírito. Nós é que criamos os nossos estados de perturbação no cotidiano, no dia a dia, quando a gente fica fixando uma ideia, quando a gente quer ferir alguém, a gente fica querendo ver o mal daquela pessoa. Aí sim nós estamos sobre esse tipo de influência. Influência do nosso orgulho, do nosso orgulho ferido. Então, Deus nunca ia criar. Por que Deus mandou Jesus para cá? É o maior ato de perdão. Então Jesus veio esclarecer-nos, porque a maior caridade que o Espiritismo faz sobre os ensinamentos do Cristo, nos arrancarmos da ignorância. A ignorância nos atrapalha a compreender a nossa natureza espiritual, que é a natureza porque sois deuses, ou seja, que brilhe vossa luz. Jesus disse, não, vocês estão... Se Jesus não acreditasse na nossa redenção, ele não voltaria para cá. Ele ficaria nas regiões paradisíacas do mundo superior. Pelo contrário, ele desceu para cá para nos ajudar. Porque ele sabia da nossa redenção. Se Jesus não acreditasse em Paulo de Tarso, que foi um homem, quando era Saulo, perseguiu, matou, então, ele deveria ir para umbral. Se a gente acreditar que umbral é um lugar geográfico. E pelo contrário, Paulo, quando vira Paulo, Saulo vira Paulo, dá a maior lição psicanalítica. Não olhe para seu passado, para trás, caminha para frente. Nós muitas vezes nos ficamos presos em perturbações emocionais, porque pensamos muito no passado. Temos crenças e pensamentos no passado que não vai nos ajudar. E Paulo vem nos ensinar. Aquele que conhece a Jesus, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, quer dizer, caminhava para frente. Ele semeou tanta coisa boa, porque o bem é e sempre será advogado nosso em qualquer parte, disse Chico, pelo que o Paulo de Tarso fez em muito por nós, que conhecemos a Jesus, devemos a ele o Evangelho, devemos a ele a propagação do cristianismo. Então, homem de méritos, não de deméritos. Voltou outras vezes aí para atingir, porque o Espírito mostra que a alma está sempre no curso do progresso. E quem era o guia espiritual de Emmanuel encarnado? Paulo de Tarso. É só você observar que Emmanuel escreve a moda de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo. Tem um estilo semelhante, porque existe uma plena identificação. Então, meus irmãos, nós precisamos, como espírito, zelar por essa doutrina. Quando alguém realmente nos questiona, temos que dar uma resposta, porque estamos fazendo um contraponto sobre este vídeo que todo espírita vai para um umbral. Ninguém vai para um umbral, a não ser que viva um umbral interno de si, porque o mundo espiritual é a realidade interna. É o mundo interior que você sempre viverá. Então, cultive agora suas mudanças. Porque você pode pegar em Cartas de uma Morta, de Chico, você pode pegar psicografias de Chico Xavier, de outros entes e compare. Os livros do Divaldo, da Costa Filomena, Vida Após a Morte, de Filomeno Batista de Vilhelmina, O Céu e o Inferno, e leia e compare. Para que você possa dizer, afiançar, eu vou para o umbral. Esses livros, pelo contrário, eles não afirmam isso, não. Eles afirmam que você está ali perturbado por ódio, ressentimento, por vingança, aí, por apego material, pelo tabagismo, pelo alcoolismo, que provocaram aqueles estados de perturbação.
E o vídeo também se refere que o palestrante espírita, que faz palestra e o orgulho, o que que Jesus propôs para Paulo semear o evangelho? Se Paulo também era orgulhoso, presunçoso, ele devia também, com a mesma condição de ser outro palestrante espírita, pelo contrário, não foi. Percebia Jesus, captava o pensamento, porque ele fez uma mudança de 360 graus. Então é melhor, como dizemos, é melhor ele ser orgulhoso, presunçoso, mas querer acertar. Porque, como dizemos, já escreveu uma mensagem para Chico, espíritas imperfeitos, sim, porém úteis. Deus conta mais com o nosso acerto e não aponta nossos erros. Diante da mulher adúltera, o que Jesus fez? Ele não concordou com a defecção moral dela, mas ele não colocou o dedo na ferida dela. Ele respeitou o limite que ela se encontrava. Ele disse: cadê os teus acusadores? Ela já estava com culpa. Ela já estava sendo ridicularizada socialmente. Ela já estava esmagada. Ele se colocou em pé de igualdade. Quem não tiver pecado, ou seja, nós queremos fazer como um mecanismo de transferência e jogar pedra nas pessoas dos defeitos que temos. Então, Cristo dá uma lição. Vais, não volta a receber no mesmo erro para não suceder pior. Advertindo que tudo que plantamos, não vamos só colher nesta vida, mas na vida futura. Que se ela persistisse, ela teria problemas afetivos em outras existências futuras. Teria problemas na área afetiva. Quantos relacionamentos às vezes a gente quer uma pessoa e não consegue? O Espírito tem pano para manga para responder. Então, é uma doutrina proativa, porque não é só religião, ela é uma filosofia de vida, é uma ciência que traz toda essa fundamentação para a gente sempre comparar experiência de pessoas, de Paulo de Tarso, de André Luiz, de outros espíritos, para a gente poder dizer uma coisa e taxar. Se não há uma concordância no céu e inferno, nas demais obras complementares, rejeitaremos a informação. Então, meus amados, o bem sempre nos ajuda. Porque Jesus não disse para o Sirineu, quando estava subindo ao Gônata: obrigado, meu amigo, pela dádiva a contragosto. Porém, após ser crucificado, a filha daquele Sirineu se encontrava leprosa. Ela foi ajudada por aquele fato. Então, vamos ter mais amor pela doutrina. Vamos nos informar primeiro pela codificação, por outros livros, por outras experiências, até pela transcomunicação que também mostra essa realidade, tá? Então, eu peço para que vocês são espíritas, divulguem esse canal, que vocês repassem esse vídeo, eu vou colocar para que vocês possam começar a perceber. O espírito, independente de cor, não é por ser preto velho, por ser chinês, ser pombagira, nada disso conta para você. Conta a ideia do indivíduo, a linguagem do indivíduo, a vibração do indivíduo é que conta. Se a vibração da depressão, vontade de chorar, espírito bom não é. Vamos ficar alerta nesse aspecto, tá bom? Muito obrigado. Desculpa se eu antecipei essa live, mas eu não podia deixar de passar, tá? Essa é a resposta que eu vou colocar lá no YouTube, porque não acho que é justo a gente atacar uma coisa que a gente não tem, digamos, conhecimento prévio sobre o assunto.